repente, você nem percebe. Aí para, olha, gente, foram mais de 2, 3 castanhas. Ixi, mas foi mais de uma fatia de pão, uma barra de chocolate enquanto você arrumava a casa ou as coisas do trabalho. E assim segue a rotina alimentar de uma fome que não é fome. Podem ser as emoções, né, nos guiando para uma alimentação, digamos, fora de hora, desregrada e que pode levar, sim, ao ganho de peso. É uma situação mais comum do que a gente imagina e eu vou conversar agora com a nutricionista, professora e mestre em saúde, em ciências da saúde, a Cristiana Araújo Gontijo. Cristiana, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Então, essa fome que não é fome, porque às vezes a gente vai comendo uma coisa aqui, outra ali, e de repente se percebe num movimento que pode ser muito ruim para a saúde. O que explica isso? Então, a gente chama essa fome de fome emocional. É uma fome que é diferente da fome fisiológica. Então, a fome fisiológica é a fome que a gente tem, né? Com essa necessidade do nosso organismo de buscar energia, de buscar nutrientes para as atividades nossas do dia a dia. A fome emocional já é essa fome em resposta a alguma emoção, né? Estresse, alguma emoção, então ansiedade, né? Algum medo, alguma tristeza. Preocupação, né? Que a gente vive demais. Preocupação. Então, é essa fome em resposta a esse sentimento, a emoção mesmo. E muitas vezes a gente nem vê, Cristiana. Nem vê que está comendo, né? Uhum. Então, a fome emocional, um dos sintomas dela é você continuar comendo, mesmo depois de satisfeito. Então, você vai beliscando, buscando o alimento, mesmo depois de satisfeito, né? E aí, na hora que você vê, você mesmo falou, né? Que já comeu várias coisas aí no dia, mas sem essa consciência alimentar. E tem alguns alimentos que essa fome emocional nos atrai mais? Tem. A fome emocional, as pessoas relatam, né, que está mais ligado ao doce, né, a alimentos mais ricos em gordura, a esses carboidratos mais simples, né, os açúcares mais simples. Então, às vezes, os salgadinhos de pacote, os belisquinhos, né, um biscoito recheado, esses alimentos que estão mais fáceis ali. E se essas pessoas não têm esses alimentos em casa, às vezes é o que tem na geladeira, né? Exatamente. E aí é essa busca constante por esse alimento, mesmo que já esteja satisfeito. E aí eu fico imaginando que nessa busca, né, nesse suprir, até a respiração enquanto a gente come atrapalha tudo também, né? Porque faz um movimento totalmente contrário do que é você estar pronto para uma refeição, Cristiana. Sim, essa consciência, né, no momento da refeição, ela é muito importante. E hoje a gente vê que as pessoas estão muito ligadas nas telas, né? Exatamente. E às vezes essa consciência no ato de alimentar, o que eu estou comendo, como eu estou comendo, uma dica que eu dou para as pessoas é fazer um diário alimentar. É uma das estratégias, então, para essa fome emocional? Pensando assim, da pessoa ter essa consciência do que ela está comendo. Então, ela anota tudo o que ela come no dia. Então, eu comi, eu anoto. Anoto o alimento e anoto a quantidade. E anoto o sentimento que eu tenho naquele momento. Eu comi por fome física ou por fome emocional? Se foi por fome emocional, que emoção que eu estava sentindo ali naquele momento do alimento, né? Que eu busquei aquele alimento, para eu entender. E aí, esse diário, às vezes as pessoas, elas começam a perceber que comem muita coisa que, sem essa consciência, sem essa percepção. E aí, quando faz essa atividade, isso torna mais claro, né? Quais os alimentos que ela está consumindo aí no dia. E buscar até ajuda se for necessária, né? Sim, também. ajudas. Eu tenho aqui uma amiga nossa que participou, a Celi. Ela falou, Mônica, eu tenho uma fome incontrolável. E aí ela contou que essa fome, né, entre aspas, vem sempre à noite e ela busca por doces. De repente isso é reflexo de alguma coisa ali durante o dia? O que pode ser? Pode ser o reflexo das emoções, né, dela do dia a dia. Então, às vezes, um estresse do dia, né? E isso refletindo aí à noite. À noite, provavelmente, ela está em casa. E aí, esse alimento, ele é mais liberado, né? Já está mais ali disponível para ela. Então, isso pode acontecer, né? Nesses momentos aí, por essa disponibilidade. Então, essa busca por esse alimento, ela tem que entender, né? Às vezes tem essa vontade,
incontrolável, mas a gente pode buscar, nesse momento, alimentos mais saudáveis, mais ricos em fibras, que vão gerar essa maior saciedade e esse maior controle. Que tipo de alimento que eu posso ter como esse recurso, então? Então, no caso dela, que é à noite, né? Então, ela pode gastar esse tempo em preparar uma salada para o jantar, ter aquele momento, buscar uma receita diferente e buscando, né, alimentos ricos em fibras, né, que são os vegetais, as frutas, os cereais integrais. Isso vai ajudar nessa quantidade de fibras e na saciedade. Nós temos outros alimentos que eles vão ajudar a prevenir eles ajudam no controle, né, do humor. Então, alimentos que têm triptofano, alimentos que têm vitamina B, então são carnes magras, ovos, leite e derivados, os cereais integrais, as frutas, por exemplo, a banana, o abacate. Então, eles têm essas substâncias que vão nos ajudar nesse controle do humor. Mas lembrando, né, que não só o alimento, ele vai ajudar, né, ele nos auxilia aí nesse controle, né, desse comer emocional. Mas as pessoas também, além do nutricionista, né, tem que procurar a causa, né? E a causa está ligado com a emoção, e aí tem que procurar ajuda também de um psicólogo, né? E de atividades aí que ela faça no dia para o gerenciamento dessas emoções. E isso que você está trazendo para a gente é muito importante, do estar presente em tudo que a gente faz. E principalmente nessa questão de nos alimentarmos. Hoje em dia, acho que você, né, enquanto profissional, percebe muito isso. Em qualquer faixa etária, como as pessoas como menosprezam praticamente o horário da alimentação, não é? Causando todo esse imbróglio. Sim, são estilos de vida saudável, né? A gente fala de estilo de vida e dentro desse estilo de vida a alimentação saudável. Então a pessoa tem que ter uma rotina alimentar, né? Ela tem que ter uma rotina de atividade física, para conseguir, porque nós somos seres integrais, né? A nossa saúde é integral. Então, não adianta nada, são várias partes, né, do nosso dia a dia que ela compõe a nossa saúde, o nosso ser. Então, é importante essas rotinas, a rotina alimentar, a rotina de uma atividade física. De diminuição do estresse também, diminuição né, do estresse e buscar essas atividades, né? Cada um vai ter a sua, do gerenciamento do estresse, é muito importante. Eu tenho uma outra amiga que colocou pra gente o seguinte, olha o caso dela, como a Celi, na verdade ela acorda de madrugada. Então ela acorda e aí ela precisa comer. Durante o dia ela diz que não come muito não. Aliás, a gente precisa até saber como é que tá essa alimentação sua, né, minha flor? Então ela acorda de madrugada. Acontece muito esse comer noturno, né? Essa busca pelo alimento à noite. Isso pode acontecer e normalmente, de novo, né? Essas pessoas, elas buscam normalmente por doces, né? Por comidas que tenham um teor maior de gordura, de açúcar. E aí a gente tem que entender essa pessoa, o dia a dia dela, né? O que leva essa pessoa a acordar à noite? Então a gente tem que entender a causa, certo? Para conseguir aí trabalhar, né? E aí, de novo, né? O nutricionista sozinho, ele não vai dar conta, né? A gente tem uma equipe, tem que trabalhar com uma equipe multiprofissional para o olhar para essa pessoa e entender, né? Essa rotina alimentar e essas emoções aí envolvidas nesse processo. Por que a gente tem tanta dificuldade assim, né? Eu não sei se é briga que eu posso usar, mas essa dificuldade de manter uma paz quando se trata de sentar à mesa e, sabe, trazer os alimentos necessários. Você que é mestre em ciências da saúde, o que explica essa dificuldade que a gente tem? É sempre com pressa, é sempre procurando os alimentos mais práticos. O que acontece? Né? Então, a gente precisa ter esse relacionamento ali de preparar a nossa comida. Sim, são as prioridades, né, da nossa rotina. Então, as pessoas, elas têm que dar importância, né, para esse horário da alimentação, desacelerar, né, nesse horário, perceber o que está comendo, comer devagar, como você falou, né, respirar, né, comer devagar, sentir o alimento, sentir os sabores, porque senão a gente vai na correria do dia a dia, né, vai nessa rotina e isso vai afetar também a nossa alimentação. Hoje nós temos uma alta prevalência de obesidade, né, no Brasil e no mundo, e uma das causas da obesidade é esse comer emocional,
esse comer sem perceber o que está comendo, e aí a gente acaba comendo em excesso, as pessoas acabam comendo essa energia em excesso, e essa energia vai causar obesidade, e a obesidade desencadeia, né, outras doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. Então, até o câncer, né? Câncer. A gente estava conversando sobre isso ontem. Tem uma pessoa que participou conosco, mas vocês podem voltar, por favor? Um comentário lá no YouTube, olha, a Célis Cristina. Infelizmente, eu tenho essa fome emocional devido às decepções em relacionamentos. Célis, aí vem aquela questão de você se autocuidar, né? Sim. Se priorizar, que é isso que acabou de falar agora. E é interessante que ela já traz aí a causa, né? Exato. Ela já mostra, sim, que são as decepções de relacionamentos. Então, ela pensar nessa causa e olhar com carinho para essa causa, né? O que está levando a gente a esse comer emocional é muito importante. Esse autoconhecimento, né? Exatamente, que todo dia a gente tem que exercitar, sim. né, Cristiano? Que papo gostoso, trazendo pra gente essa questão da fome emocional, que nós precisamos estar atentos, né? Não são só as mulheres, os homens também enfrentam essa situação. É preciso que a gente tenha respeito demais pela nossa alimentação. Cristiana, foi um prazer conversar com você e volte mais vezes amanhã total, viu? Muito obrigada. Essa é a Cristiana Araújo Gontijo, né? Ela que é nutricionista, mestre em ciências da saúde com a gente aqui hoje no Manhã Total.